A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E hoje eu quero falar sobre profecia. O que é a profecia, o que nós precisamos entender como profecia, qual a finalidade da profecia e uma série de coisas que vão surgindo conforme o vídeo vai sendo exposto para você, ok? Uma das palavras que eu acho mais importante para nós entendermos a importância da profecia está lá em Provérbios 29:18, que diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe. Eu acho super importante esse versículo na palavra de Deus para a gente entender o que é uma profecia, a importância de uma profecia. Veja que com a ausência da profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque a profecia é um direcionamento, a profecia é um norte, a profecia é uma bússola, a profecia é uma direção, né? A profecia nos dá condições de saber o amanhã da vontade de Deus. Então, importante para as nossas vidas, a profecia. O dicionário comum, e eu já falei outras vezes aqui, né, que sempre quando você estudar a Bíblia, tem um dicionário junto. Hoje em dia é tão fácil, né? Você tem um aplicativo no celular, tanto da Bíblia quanto de um dicionário comum, né? Não estou falando de dicionário bíblico, também é importante dicionário bíblico, mas de um dicionário comum. E o dicionário diz assim, que a profecia é a revelação do futuro por inspiração divina. Concordo, lógico, né? Não vou discordar do dicionário das pessoas, os autores, as pessoas que estudaram para definir o que é a palavra profecia. Mas em Ezequiel 12, 26 a 28, você vai ver a melhor definição. A melhor. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. A nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora, tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Então, você verifica aqui em Ezequiel 12, 26 a 28, que os homens, a nação de Israel estava falando, olha, a profecia é uma visão para daqui a muito tempo, tipo assim, estavam desfazendo, né? E isso acontece hoje em dia. Quero chamar a atenção de você. A vinda do Senhor está próxima. E tem gente que diz assim, isso aí Pedro, Paulo já estava aguardando naquela época. E desfazendo desta importância. Queridos, nós sempre temos que estar esperando a vinda do Senhor. Por quê? Porque é uma promessa. É uma promessa. E se é uma promessa, ela vai se cumprir. E aqui Deus está chamando a atenção do profeta Ezequiel para dizer ao povo, fala para o povo lá que o soberano está dizendo o seguinte: as minhas palavras não sofrerão demora. A gente tem a tendência, né, de olhar para a nossa vida. Eu vou fazer 52 anos de idade. É um tempo, né? 50 anos de vida é um tempo. Mas se eu vou olhar diante desses 2000 anos, né, da vinda do Senhor, ou se eu olhar os bilhões de anos que o universo está aí, os meus 50 anos não é nada. Então, quando nós olhamos com a nossa visão de tempo,
Nós achamos que demora, a profecia está demorando, a profecia está demorando. Para Deus, um dia é como 1000 e 1000 como um dia. Então, veja que as palavras de Deus revelam que para Ele é amanhã, né? Para Deus é amanhã. Para nós, às vezes, está demorado. Só que existe uma coisa, nós não podemos desdenhar, né? Uma palavra, procurando o dicionário, é desfazer das profecias. Ou achar que estão muito demoradas, e isso aí vai levar tempo. Não, Deus está chamando a atenção aqui, dizendo assim, nenhuma de minhas palavras sofrerá demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Oh, aleluia! Você tem promessas de Deus na sua vida, eu vou dizer para você, vai se cumprir. Pastor, está demorando. Não vai demorar, porque esta é a palavra determinada de Deus em suas promessas através das profecias. Então, este é o significado correto que eu trago para você de profecia. Enquanto o dicionário fala algo no entendimento humano, aqui em Ezequiel 12, 26 a 28, traz um conceito espiritual vindo da própria boca de Deus, que a profecia é algo que para Deus não tem demora e ela se cumpre. Amém? Eu acho muito bonito isso, a palavra do soberano, o Senhor. Glória a Deus por isso, né, queridos? Qual a função da profecia? E ali em 1 Coríntios 14:3, preste atenção. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Vou abrir um parêntese aqui, o próximo estudo da próxima semana eu vou falar sobre batismo no Espírito Santo, a pedido de uma pessoa muito querida que me escreveu. Fiquei muito lisonjeado, muito agradecido pelas suas palavras, né? E vou estar, por sua causa, aí eu vou falar sobre batismo no Espírito Santo. Mas então diz assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Perceba que Paulo está escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, 14, verso 3. Desculpe, verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4. Desculpe, eu estou lendo aqui o verso 1. Ele está falando para se dedicar, busquem e se dediquem aos dons espirituais, mas principalmente a profecia. Aí você vai dizer assim, mas pastor, nem ainda fui batizado no Espírito Santo, mas eu só tenho um dom, eu só falo em línguas, eu não... Aqui Paulo está falando, e ele, com certeza, essa carta, ela é enviada, quando as cartas chegavam às igrejas, chegava na mão de quem? Chegava na mão da liderança. Chegava na mão das pessoas que estavam à frente. E a importância desta carta chegar aos líderes da igreja em Corinto é que eles buscassem, a liderança, as pessoas que estão à frente, porque você também não vai querer pedir que, vamos dizer, uma igreja que tem 1000 pessoas, as 1000 pessoas profetizem, também não é essa a necessidade, não estou dizendo isso. Mas principalmente a liderança, porque como eu falei antes, Provérbios 29:18 diz que onde não há profecia o povo se corrompe. Então, a liderança precisa buscar o dom de profetizar, que é trazer a palavra de Deus, o querer de Deus, a revelação de Deus para o futuro, para as coisas que vão acontecer. Amém? Como eu já falei, não demora e se cumpre. Tá certo, gente? Verso 2 de 1 Coríntios 14. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. E aqui eu já vou abrir um parênteses.
Veja, eu vou falar sobre dons espirituais em outros vídeos. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: porque a língua estranha, na verdade, não é algo celestial, porque em Atos 2, ali o povo começou a falar em línguas e os que estavam ali visitando a cidade, né, os que vinham de fora começaram a ouvir na sua própria língua. É verdade, é verdade. Eu concordo, é verdade. Ali em Atos 2, as pessoas estavam falando em línguas que não eram a sua língua. Vamos dizer, eu estou falando aqui em português, né? E daqui a pouco eu vou falar em línguas aqui e daqui a pouco eu falo em polonês, né? Até tem uma história bonita com isso, que eu estarei contando em outros vídeos. E tudo bem, tá lá em Atos 2, é verdade, é verdade. Mas vejam o que está escrito aqui em 1 Coríntios 14, 2. Porque se essas pessoas dizem que não, a língua não é celestial, é língua terrena, não, aqui Paulo está falando, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Por que não fala aos homens? Porque a língua dos anjos, a língua celestial ou as línguas estranhas, enfim, como existem muitas, né, muitos nomes, né, para este dom, ele realmente é algo celestial. Você fala numa língua, inclusive, para que o inimigo das nossas almas, o diabo, não entenda. Não entenda. Só Deus vai entender. E quando nós oramos em línguas, o nosso espírito, né, com gemidos inexprimíveis, né, vai falar sobre nós, muitas vezes que nós mesmos não precisamos entender, porque não estamos ainda preparados, certo? Mas eu já estou entrando, em outro vídeo, né, queridos? Eu quero falar aqui de profecia, mas fique aí, né, na curiosidade, né, na santa curiosidade de assistir os próximos vídeos que eu estarei trazendo aqui no canal Culto Racional. Então, novamente vou ler o verso 2 de 1 Coríntios 14. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Guarde bem este versículo se alguém vier com essa conversa de que as línguas não são celestiais, são línguas terrenas, ok? Volto a dizer, em Atos 2, realmente isso aconteceu, mas aqui Paulo está dizendo que fala em mistérios. Verso 3, mas quem profetiza o faz para edificação. Olha só qual a função da profecia. A profecia tem a função de edificar. A segunda coisa, encorajamento. Então a profecia vem para encorajar. Né? Quando a gente às vezes vê as histórias do Velho Testamento e a gente vê Deus ali falando com os homens, ou pessoalmente, ou através dos profetas, o que ele está fazendo? Encorajando aqueles homens. Vai, lute, fique firme, fique na promessa, avance, determine, né? Volte, largue a idolatria, né? Todas as coisas que nós vemos no Velho Testamento, que de encorajamento. Nós vemos então a edificação, o encorajamento e a terceira coisa, consolação. Então, qual a função da profecia? Edificar, encorajar e consolar. Você já recebeu alguma profecia? Eu já recebi várias. E olha, eu já recebi nessas 3 áreas. Quando Deus falou comigo para me edificar, né? Edificar é a obra de Deus em nós, né? Ele edifica a nossa vida, produz conhecimento, né? Jesus é a pedra angular, né? Nós estamos sobre esta pedra. Encorajar. Quantas vezes eu fui encorajado, estava triste,
Estava ali, né? Eu acho que não vai dar, não tem como. E ali vinha a palavra do Senhor que me encorajava, né? Levanta, né? Vai adiante, eu sou contigo. Quantas palavras maravilhosas. E que consola. Quando meu pai faleceu, obviamente, eu sabia que ia faltar uma coisa muito importante na minha vida. Obviamente, quem perde um pai vai sentir a falta da presença dele. Mas muito mais do que um pai, ele era para mim um mestre. Tudo que eu prego aqui para vocês, queridos, tudo que eu falo aqui, claro que eu li na Bíblia, obviamente, mas algo que me inspirou muito, algo que me encorajou muito, é que Deus havia falado ao meu pai e meu pai transmitia para mim. Então, muitas das coisas são revelações. E não são revelações que eu recebi, são revelações que ele recebeu e que passou esse conhecimento. E eu estou passando para você este conhecimento hoje. Então, eu tive que naquele momento ser consolado. Eu fui consolado. E uma das coisas interessantes, né? Agora, teu ministério vai deslanchar. E eu fiquei pensando, puxa, mas meu pai tinha que partir para que... E sabe qual é o versículo? Gente, eu tenho até medo de falar um negócio desse, porque eu não quero parecer achar que eu sou alguma coisa. Mas o versículo que caiu para mim, quando o Senhor falou comigo, quando meu pai partiu, Jesus estava dizendo assim, eu preciso ir para que ele venha. Sabe quando Jesus falou que o Espírito Santo só viria se ele fosse? É algo interessante, né? Claro que eu não estou falando no mesmo sentido de Jesus e Espírito Santo. Imagina, como se meu pai fosse Jesus e eu sou o Espírito Santo. Não, não é isso não. Mas foi um versículo que eu entendi que algo novo precisava acontecer na minha vida com a partida do meu pai. E eu fui consolado pelo Espírito Santo. Queridos, tem coisas na nossa vida que acontecem e a gente pensa que é algo ruim, é algo que vai nos incomodar, vai nos perturbar, mas creia, é Deus fazendo você crescer. É Deus fazendo você se fortalecer na sua palavra. No verso 4 diz, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, edifica a todos. Então, esta é a função da profecia. Vocês entenderam? Agora, alguns cuidados. Temos que ter cuidados. A interpretação da profecia sempre será divina e nunca humana. Ali em 2 Pedro 1,20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, volto a dizer, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, queridos, a profecia, ela já vem pronta. Não é a sua cabeça, não é você que inventa, você não pode mudar, porque não é uma interpretação pessoal. Quando a profecia vem, e eu falo isso porque já profetizei muitas vezes, e vi homens e mulheres de Deus profetizando, são palavras claras, palavras dentro da Escritura, palavras que são reveladas, mostram a tua vida, mostram muitas vezes coisas que ninguém sabe, que só você sabe, só você que está orando, só você que está pedindo, e Deus vem e pá, coloca ali diante de você. E nenhum homem, nenhum profeta pode ter uma interpretação pessoal. Ele vai interpretar, não, ele vai simplesmente lançar a profecia. Eu não recebo a profecia
e vou interpretar a profecia. Não, eu recebo a profecia e eu passo a profecia. Por isso que anteriormente aqui, quando lá em Ezequiel, né, a palavra do soberano, o Senhor está falando com o profeta Ezequiel, Deus fala para ele, é isso, isso, isso e isso. Ezequiel não precisava interpretar. Ezequiel só precisava falar a mesma coisa, a mesma frase, certo? Ok? O que é diferente é o seguinte, é que obviamente, quando a gente fala em línguas, nós precisamos de um dom, que é o dom de interpretação, certo? Mas a profecia, ela é pronta, tá? Ok? Vamos lá, um outro cuidado. Nunca despreze a profecia, mas verifique sempre se está batendo com a palavra de Deus, ok? Se está de acordo com a palavra de Deus, ok? Por que isso? Diz lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 20 e verso 21, não tratem com desprezo as profecias. E aí eu volto para aquele texto quando Deus falou para Ezequiel, olha, o meu povo está desprezando. Por quê? Ah, vai ser para depois, não é para agora, quando Deus fala demora muito. Não despreze a profecia. Ok? Não despreze. Mas ponham à prova. Isso sim. Você não pode desprezar, mas tem que provar. Ah, Senhor, né, me mostra dentro da tua palavra, né? Então, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Por que isso? Porque é extremamente importante você não ser uma pessoa, vamos dizer assim, muito frágil à profecia. Tem pessoas que recebem a profecia, começam a chorar, e chora e grita. Isso já aconteceu. De uma irmã que eu dei uma profecia, a irmã começou a chorar, e daqui a pouco no final do culto ela veio perguntar, pastor, o que é que o senhor falou para mim? Amados, quando você está recebendo uma profecia, presta atenção, queridos do Senhor, amados de Jesus, prestem atenção. Não é momento de chorar, não é momento de falar em línguas, não é momento de se mexer, de prestar atenção nas paredes. Querido, quando você está recebendo uma profecia, ouve atentamente. Logo depois que você ouvir atentamente, corre e escreve num papel, ok? Claro que às vezes você não vai lembrar de todas as palavras, mas você vai lembrar do objetivo principal daquela profecia na sua vida. O que acontece muitas vezes? As pessoas recebem profecias e se esquecem. Por quê? Porque elas estão desprezando. Gente, desprezar algo de Deus, isso é muito sério. Desprezar um presente de Deus para a sua vida. Quando eu recebi a profecia que com 10 anos de idade que eu seria um dia pastor, eu guardei aquilo por 21 anos. Eu fui consagrado com 31. Fui chamado com 10. Por quê? Porque eu não desprezei. Então, queridos, tome esse cuidado. Mais um cuidado, gente. Posso profetizar sobre a vida de alguém? Sabe quando o pastor diz assim, vire para o teu irmão ao teu lado e profetiza, né? Eu creio que você já ouviu essa frase muitas vezes. Somente quando Deus
autoriza. Você tem uma pré-autorização profética. Você quer entender? Vamos lá. Ezequiel 11:4. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Aqui Deus está falando ao profeta Ezequiel. Ezequiel, pode profetizar contra eles. Pode profetizar, meu querido. Eu estou te autorizando profetizar sobre a vida deste povo. Agora, para você entender melhor, existe um texto que eu gosto muito, quando eu já tenho uma palavra. Vamos lá? Vocês lembram do profeta Elias? Quando Deus diz para ele assim, vai para Sarepta, onde ali uma viúva vai te alimentar. Lembram disso? Pois é, no verso 13, 14 e 15, diz assim, ó. Elias, porém, disse para aquela mulher, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. O que quer dizer esse texto? Elias tinha recebido de Deus uma profecia, uma palavra, uma revelação. Olha, você vai para Sarepta e uma viúva vai te alimentar. Então, ele encontrou a viúva e agora ele tinha que profetizar sobre a vida desta viúva. Porque a viúva, ela disse, olha, eu tenho pouca farinha, pouco azeite, eu vou fazer alguma coisa para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Mas o profeta Elias tinha uma palavra de Deus. E ele profetiza sobre a vida da mulher e diz assim, não, você vai fazer o que eu estou te dizendo. E te digo mais, não vai faltar farinha e azeite na tua botija. E a palavra se cumpriu. Então, queridos, quando você profetizar na vida de alguém, é algo que Deus já te colocou. Vamos dizer, Deus coloca um dom na sua vida. Porque nós oramos, vou colocar aqui, cura. Todos nós devemos orar pelas pessoas enfermas. Mas nós sabemos que existe o dom de cura. Para quem recebeu este dom de cura, ele pode profetizar cura na vida das pessoas. Porque ele já tem uma pré-determinação, né, deste dom na sua vida. Ok? Certo? Mas profetizar na vida do teu irmão não é brincadeira. Ah, profetiza na vida do teu irmão. Não, queridos. Por favor. Por favor. Você pode abençoar. Abençoa o teu irmão. Ok? Eu te abençoo em nome do Senhor. Certo? Por quê? Porque isso já está determinado. Deus já determinou isso. Certo? Mas não que você vai falar algo que o irmão está querendo. Ah, o irmão está querendo tal coisa, eu profetizo que você vai ter. Calma, gente. Calma, né? Não vamos brincar, mas você pode tornar isto muito sério. Porque se a pessoa não recebe, depois ela vem cobrar de você. E aí você vai dizer assim, ah, mas eu falei por falar. E aí você vai ter sérias dificuldades. Eu quero falar de alguns problemas apontados pela palavra com a profecia. Queridos, existem falsos profetas, existem profetas encomendados e existe o falso entendimento sobre a profecia. Em Atos 13:6, fala assim, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Então a palavra de Deus fala, sim, que sempre existiu falsos profetas.
pessoas que tratam a profecia como uma profissão, uma forma de ganhar dinheiro, né? Então inventam coisas, não são de Deus, não falam por Deus, e a gente sempre está vendo aí na televisão casos como esses, né? De pessoas que dizem que são de Deus e depois descobrem, né? Porque, obviamente, quem não fala em nome de Deus está mentindo, quem mente não é de Deus, quem mente dá lugar ao diabo. Obviamente, o diabo toma essas pessoas e essas pessoas vão fazer besteira e daqui a pouco a mídia está falando dessas pessoas que estão aí, né? As pessoas que se dizem de Deus. Profeta encomendado. Você sabia que existe profeta encomendado? Está lá em Neemias. Neemias 6, 12 a 14. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Olha só, gente. Tobias e Sambalate contrataram um falso profeta para falar e intimidar Neemias. Verso 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Vejam, falsos profetas encomendados para profetizar em nome de Deus, para estragar a obra que Neemias estava fazendo, a reconstrução de Jerusalém, de suas portas, dos seus muros, dos seus prédios e também do povo que estava desanimado. Veja que você vai, muitas vezes, quando Deus coloca uma obra na tua mão, algo tremendo, isso já aconteceu comigo, isso aconteceu com meu pai, isso pode acontecer com você também. Deus coloca algo poderoso na sua mão e vem alguém, né? E começa a falar algo que não tem nada a ver, nada com o que Deus tem para você. E por último, o falso entendimento sobre a profecia. E aqui eu acho que é o maior cuidado que nós temos que ter, né? Jeremias 28, 7 a 9. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade, vou novamente falar. Jeremias 28, verso 9. Te liga, meu irmão. Toma este cuidado. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que quando o profeta fala algo que eu não gosto, que eu não quero, então eu entendo que ele não é um profeta. Mas se ele falar algo que eu quero, algo que seja sobre prosperidade, algo que se realize, então verdadeiramente este é um profeta. Queridos, eu já fui usado em profecias
para chamar a atenção das pessoas? Já. Eu já fui usado em profecia para trazer podres do passado? Já. Eu já fui usado em profecias, em coisas que constrangeram pessoas? Já. Isto é agradável aos ouvidos da pessoa que ouve? Não, óbvio que não. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus quer curar. Deus quer restaurar. Amém? Agora, você só vai se encostar naquele profeta que diz, olha, eu estou vendo, né, casa, carro, eu estou vendo aí as tuas finanças melhorando. Claro que Deus pode falar isso, pode, muitas vezes na palavra de Deus, ele não falou para Abraão, Abraão, farei de ti um homem próspero. Abraão, farei de ti pai de nações. Né? Tu serás abençoado. E realmente Abraão era um homem muito abençoado. Onde ele parava, né, as suas ovelhas, né, tudo aumentava, tudo crescia, tudo era pura bênção, lógico. Mas você não pode achar que o profeta que fala algo que você não gosta não é profeta. Não, profeta é só aquele de que você gosta de ouvir. Queridos, atente, porque se for verdade o que o profeta está dizendo, então é verdade. No Velho Testamento, nos profetas menores, também em alguns maiores, Deus sempre falou coisas quando o povo não estava servindo a Deus. E não eram palavras bonitas. Mas por que Deus falava aquilo? Porque Deus ama o seu povo. Deus te ama, meu amado. Se Deus trouxer uma palavra para você, para te chamar a atenção, recebe. Se Deus te trouxer uma palavra para você prosperar, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu vou orar agora neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, que toda a profecia que nós recebermos de Ti, Senhor, nós sabemos que se cumprirá no Teu tempo, sem demora. Se cumprirá como de fato, não na nossa interpretação, porque a Tua profecia é palavra certa, é palavra direta. E eu quero neste momento, Senhor, eu quero sim profetizar na vida dessas pessoas pela Tua palavra. Eu quero profetizar que sim, que toda a Tua palavra venha a ser revelada pelo Espírito Santo, porque isto já está determinado nas Tuas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que bênção, né? Que bênção estar trazendo esta palavra para você e saber que esta palavra pode estar sendo vista por pessoas em vários lugares no mundo, em regiões que eu nunca fui, entrando em lares, né? Você pode estar vendo pelo seu celular, na televisão, pelo YouTube, no seu computador. Olha que maravilha, né? E eu fico feliz de estar entrando no teu lar. Eu quero agradecer por isso e eu espero que esta palavra tenha trazido a você, que tenha sido edificante para você, como é a profecia nas nossas vidas. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, tem aí no seu canto direito um sino com a palavra inscreva-se. É só clicar aí, né? Colocar o seu dedinho em cima e automaticamente vai aparecer a palavra inscrito. E assim você vai estar recebendo, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai estar sendo avisado. Se você gostou, tem aí uma mãozinha, né? Que a gente fala, dê um like, dê um joinha, para que, enfim, através dessas as mãozinhas é que eu percebo quantas pessoas gostaram, né? Mas o que mais realmente me interessa, queridos, é que você escreva uma mensagem, né? Escreva uma mensagem dizendo o que você gostou, se você tem alguma dúvida, algum tema que você gostaria, certo? Muitas das pessoas têm falado que conheceram meu pai através dos vídeos, eu fico muito feliz por isso,
né? Continuem falando isso alegra o meu coração, isso é muito bom de ouvir, né? Porque meu pai deixou um legado e a minha responsabilidade é dupla, né? Por causa desse legado. Então eu quero agradecer muito a você. Orem por mim, não é? Eu preciso de orações e se você precisar de orações, aí está o meu e-mail, meu WhatsApp pessoal, mande suas mensagens, peçam orações, eu estarei realmente orando por vocês. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, o seu ministério e que você seja um homem ou uma mulher que receba muita profecia, muita palavra divina, inspiradora do nosso Senhor, o soberano Deus. Deus abençoe. Amém, amém e amém.